Numa eleição municipal, a gente tem dois votos. Um para o prefeito e outro para a Câmara dos Vereadores. Normalmente a gente vota no prefeito e durante o mandato a gente fica ou achando que ele é bom ou achando que ele não serve. Agora, a mesma atenção não é dada pela população às câmaras municipais. Acontece que um governo não é só um prefeito. Um governo é um prefeito e uma Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é composta por eleitos pela população para representar a população. Então, a Câmara serve para contrabalançar um prefeito ruim. Infelizmente, o trabalho de uma Câmara não é devidamente acompanhado pela população. A população fica vidrada no prefeito. Acontece que a Câmara tem poderes até de caçar o prefeito, como às vezes acontece. Eu hoje vou falar um pouco desta situação de atribuições dos vereadores. O que é que os vereadores fazem? A Câmara é um colegiado, isto é, nada sai de decisão da Câmara só porque um vereador quer. A Câmara, ela examina proposituras de vereadores e, pelo voto da maioria deles, então há o resultado, que é uma lei, um regramento qualquer. Normalmente, os vereadores se dividem em situação e oposição. Acontece que esse é um vício muito ruim, que é mundial até. Porque um vereador, ele não é eleito para apoiar o prefeito ou para ser contra quem for eleito. Ele servirá para representar a população diante das coisas que são feitas pelo Executivo. Então, eu acho que numa Câmara não deve ter nem coloração partidária. Os vereadores devem objetivar o futuro da cidade, o que a cidade representa para a população. Como eu falei, os vereadores não recebem atenção devida na população e, em razão disso, nós temos vereadores, isso eu acho que em qualquer município existe isso, que são meio eternos. Isto é, aqueles que têm um eleitorado robusto e toda eleição voltam a ser eleitos. Mas isso porque tem um eleitorado fixo. Agora, o culpado dessa situação, que é ruim, não é o vereador, porque o vereador é o resultado de voto livre. É a população que não percebe que ela tem que controlar a produção dos vereadores. Não a produção do vereador em que o eleitor deu o voto, mas cada vereador deve estar sujeito
sujeito ao exame do que ele faz e à avaliação dessa produção. Como é que a gente faz isso? Há duas formas, duas partes da avaliação da produção de um vereador. A primeira parte é examinar quais são as suas proposituras. Proposituras são projetos. A Câmara vive da aprovação de projetos. Então, um vereador precisa apresentar proposituras. Não pode simplesmente deixar de fazer isso. Agora, uma outra parte é o voto que o vereador deu a cada propositura levada a plenário. Isto é, o resultado do trabalho de uma Câmara é o resultado do voto da maioria. Então, é muito importante a população saber como votou cada vereador em função de cada propositura levada a plenário. Há vereador, por exemplo, que pode deixar de apresentar proposituras pessoalmente, mas na hora da votação ele é forte, isto é, ele examina realmente o que foi proposto e vota a favor, ou vota contra, ou simplesmente se abstém. Isto é importante para possibilitar o controle da produção de cada vereador pela população. Na hora que a população entender que ela pode controlar o trabalho de um vereador, eu garanto que as coisas mudam. Vereador nenhum vai gostar de ser avaliado, de ter o trabalho dele examinado pela população. Mas na hora que ele perceber que não tem jeito, ele vai tomar juízo. Ele vai modificar a sua maneira de trabalhar e, eventualmente, numa outra eleição, ele nem se candidata porque continuará tomando chumbo. Eu vou prosseguir com minhas considerações sobre essa importância da Câmara, porque na medida em que a gente mudar a percepção da população em relação às câmaras municipais, os governos municipais ficarão melhores. Até a próxima.